Ninguém te conta isso, mas o autoconhecimento pode piorar a sua vida antes de melhorar. Quando a gente busca o autoconhecimento, quando a gente inicia a nossa jornada, começa a pesquisar sobre isso, começa a entender o que é o autoconhecimento, é muito comum a gente se deparar como algo bonito, algo leve, algo que vai te ajudar, que é simplesmente você se descobrir, você entender suas qualidades e seus defeitos. Só que na prática não é bem assim. E eu gostaria muito que alguém tivesse sido honesta comigo no início da minha jornada do autoconhecimento. Então, no vídeo de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas verdades difíceis para você que iniciou a sua busca na prática do autoconhecimento ou para você que já está nessa jornada aí por algum tempo. Muita gente acha que o autoconhecimento é apenas para você identificar seus defeitos, suas qualidades, seus pontos fortes, seus pontos fracos. Só que é aí que a gente se engana, porque o autoconhecimento não é uma listinha. Tudo bem que a lista vai te ajudar a identificar esses pontos, mas é muito mais profundo. Você enxerga aspectos que você não gostaria de olhar. É você começar a encarar as coisas que você passou quase que a vida inteira evitando olhar. Bom, geralmente a gente inicia a busca pelo autoconhecimento em momentos de adversidades. É muito difícil, do nada, a gente simplesmente acordar e falar assim: nossa, vou começar a me conhecer melhor. Vou começar em busca de livros, de cursos, de palestras que falam sobre isso. É muito difícil, tá? Geralmente o autoconhecimento, ele começa a entrar na sua vida em momentos de desconforto, momentos de desafios, naquele momento que você vê que as coisas não estão legais, que você está repetindo padrões, que você pensa, nossa, não dá para continuar assim, ou que você está incomodada consigo mesma ou com as pessoas ao seu redor. Vem aquela vontade de mudar de vida, mudar o nosso jeito com relação à vida. E aí a gente começa o processo, né, de se conhecer, de ir atrás de quem nós somos verdadeiramente, e é aí que entram, então, essas verdades difíceis, que a gente pode passar por essas fases, tanto no começo, tá, quanto no meio da jornada, ou até mesmo se você já está aí na busca do autoconhecimento, sei lá, 10 anos. Porque você se conhecer é para a vida toda. Só que a maioria das pessoas, às vezes, acaba abandonando esta jornada justamente por se deparar com estas verdades difíceis que nos encontram quando a gente inicia, né, a nossa jornada. De repente a gente não está ali muito preparado, então o que você precisa saber? A primeira grande verdade é que é um caminho solitário. A maioria das pessoas que começa a buscar o autoconhecimento começa também a entender que às vezes o ambiente que ela está inserida não é tão bacana, as pessoas não são tão bacanas, ou muitas vezes as pessoas não vão entender o que você está fazendo, a sua reclusão, a sua forma de enxergar o mundo que muda, né? A sua visão você passa a ter uma outra visão de mundo. Algumas pessoas podem não concordar, podem achar que você está maluca, podem achar que é coisa de misticismo, esoterismo, e aí naturalmente você vai se afastando um pouco do seu círculo social. Às vezes até mesmo de alguns familiares que de repente não vão entender o seu novo posicionamento. Não significa que você simplesmente mudou, deixou de ser quem você era. E sim que você está descobrindo quem você é de verdade, a sua versão nova. Então, de repente, pode sim ter alguma mudança de opinião, alguma coisa que você achava ok, tá tudo certo, dava até risada. Hoje em dia você já não tolera mais isso. Se você começa a perceber que está se distanciando de algumas pessoas, não está mais frequentando certos lugares, não está mais aberta a ter certas conversas, isso faz parte da busca do autoconhecimento. A segunda verdade é que é extremamente desconfortável. No começo, que você está ali empolgada, buscando livros, exercícios, né, de autoconhecimento, fazer aquela autoanálise, autoobservação, é muito empolgante, é muito legal. Só que conforme você vai passando ali pelo filtro, né, descobrir as qualidades até que é o menor dos problemas, mas quando você começa a passar dessa fase boa, empolgante, animada, entusiasmada, começa a entrar naquela zona que eu falei, que são as coisas que a gente quer evitar olhar, que é quando a gente começa a conhecer as nossas falhas, os nossos defeitos, as nossas sombras, é desconfortável pra caramba. Porque a gente percebe no autoconhecimento que muitas vezes a gente também pode ser uma pessoa horrível. A gente pode ser uma pessoa tóxica, uma pessoa insegura, uma pessoa grosseira. Então, quando a gente começa a enxergar esses defeitos, e aqui, gente, o autoconhecimento é justamente isso, tá? Não é só você elencar suas qualidades, eu sou super determinada, esforçada. Qual o seu ponto negativo? Eu sou perfeccionista. Não é isso. É você olhar nas profundezas mesmo, enxergar, e tá tudo bem, né? Ninguém aqui também é um ser humano 100% nossa, certinho, sem defeitos nem nada, mas você precisa encarar essa realidade.
E aí, quando você se depara com essa realidade e você percebe, nossa, eu sou um ser humano, sei lá, egoísta, sou muito impaciente com as pessoas, né, próximas a mim, e você precisa encarar isso de frente, é extremamente desconfortável. Muita gente não quer nem assumir, né, muito aí essas questões e principalmente não é só você reconhecer. A outra parte também difícil do autoconhecimento é você colocar em prática. A partir do momento que você identificou ali um ponto negativo, você não quer mais que aquele ponto negativo sobressaia diante das outras qualidades que você tem, você trabalhar para que esse ponto fique nulo, né, para que ele dificilmente volte para sua vida, é muito difícil. Então, é um processo desconfortável, terão muitos dias que você vai até mesmo negar, né, essas questões, tipo, não é possível que eu seja assim, mas vai por mim, continua firme aí, porque é muito importante que, além de reconhecer os seus pontos fortes, né, seu lado bom, você também reconheça o seu lado ruim. E a última verdade é que o autoconhecimento nunca acaba. Não tem uma linha de chegada. Ah, você vai estudar autoconhecimento por 2 anos e pronto, você tá prontinha, já sabe tudo, já reconhece tudo sobre você. Não. Porque a minha cabeça hoje aos 32 é muito diferente da minha cabeça aos 22. Então, eu me conheço hoje, nessa idade que eu estou, e claro, né, com algumas questões que a gente carrega a vida inteira, mas o eu de 40 anos eu ainda não sei como eu estarei, né, lá com os meus 40 anos. Então, essa questão da gente se entender, se conhecer, né, saber as coisas que nos fazem mal, coisas que a gente não tolera, isso pode mudar também, né, com relação ao tempo. Antigamente eu não tolero atraso de forma alguma, isso para mim está fora. Hoje em dia talvez eu seja mais flexível. Então, o autoconhecimento você não vai ter uma linha de chegada. Não existe essa frase, pronto, agora eu já me conheço totalmente. Você vai se adaptando em cada jornada, em cada fase da sua vida. Eu costumo falar que é uma autoobservação constante. É sempre, é para sempre. Acho que eu não estou dizendo que você tem que ficar o dia todo observando as suas ações, né? No começo, você até começa ali a identificar. Eu gostava de fazer anotações também, como me senti naquele dia, coisas que me tiraram do sério, coisas que me fizeram sorrir. Conforme o tempo vai passando, você consegue mais prática no autoconhecimento, isso sim. Você fica mais atenta, né, aos sinais, você já meio que percebe um comportamento padrão, um comportamento negativo ou um comportamento positivo. Mas, ao mesmo tempo, como eu falei, não acaba. Então, você precisa levar isso para a sua vida toda. E, claro, gente, vão ter épocas que a gente vai regredir, né? Eu me conheço, eu sei que isso me tira do sério. Eu não quero mais ter esse tipo de comportamento negativo na minha vida, mas em algum momento eu vou ter, em algum momento eu vou gritar, em algum momento eu vou ser explosiva, porque nós somos seres humanos cheios de emoções, né? E muitas vezes as emoções controlam ali a cena, né? Mais do que o plano mental, o racional, o emocional toma a frente das coisas. Então, o autoconhecimento também serve para isso, para ajudar a gente a ter mais inteligência emocional. Mas é claro que terão momentos que a gente vai, sim, dar um passo para trás. E isso não pode fazer com que você desanime do seu processo de se conhecer, porque o autoconhecimento é libertador. Quantas pessoas a gente conhece que, se você pergunta algo, não sabe responder? Por exemplo, se eu tirar o seu trabalho, se eu tirar o seu marido, os seus filhos, quem é você? A pessoa não vai saber te responder. Então, quando você se conhece, né, sabe as coisas que você gosta, as coisas que você não gosta, isso te liberta de muita situação ruim. Te liberta de ir para lugares que você não gosta, te liberta de estar com pessoas que não te fazem bem, te liberta de fazer favores que você não está a fim de fazer. Então, o importante é você não abandonar. Agora, me conta aqui nos comentários se você já começou o seu processo pela busca do autoconhecimento ou se você já iniciou a sua jornada. Me conta aí qual dessas verdades você encarou e realmente acredita que seja a mais difícil de todas. Ou então, o que tem sido mais difícil para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até mais.